Então, hoje eu estou aqui em Mariana, onde houve o rompimento da barragem da Samarco, aquele acidente que é considerado o mais grave do Brasil, né? O acidente ambiental que tem provocado mais prejuízo. Acompanhar aí no Super HDB tudo que está sendo feito para minimizar esses impactos com a queda da barreira aqui, dos dejetos que foram espalhados pelo Rio Doce e chegaram até as tartarugas marinhas. Vamos ficar ali. Espera aí, pronto. Então, aqui nós temos mais uma barragem de rejeitos. A gente aqui não sabe ainda se essa barragem pode se romper ou não, mas olha pela cor, né, da água, então dá pra gente ter uma noção do que pode... 3. Então, o pessoal não deixou a gente entrar lá na barragem para fazer a coleta lá da água, dos minerais, e nós tivemos que vir por uma outra barragem aqui de dejetos, né, que também a gente não sabe se essa barragem pode ou não romper, mas nós viemos aqui e fizemos, como é o mesmo material, então a gente está coletando para poder depois estar analisando lá nos laboratórios do IBIM. Agora eu estou aqui com a Adriele, que é bióloga e educadora ambiental. Ela vai falar um pouquinho para a gente dos impactos ambientais que o rompimento dessa barreira de dejetos provocou aqui na cidade de Mariana. Adriele, o que pode ser feito para melhorar essa situação? Olha, Edris, a princípio, a gente não tem o tamanho da dimensão que esse desastre que aconteceu aqui na barragem de São Bento pode ter ocasionado no meio ambiente. Mas nós sabemos que isso pode ocasionar uma perda, assim, que pode ser irreversível para o meio ambiente. Ajudar a população, tentar descobrir quais são os riscos que isso pode ocasionar para o meio ambiente. Tem muitos artistas também ajudando, promovendo eventos para conseguir ajudar a população, também realizando projetos para intervenção para os impactos do meio ambiente. Legal. Tudo bem? Então, hoje eu estou aqui na cidade de Mariana, continuando aquele nosso trabalho aí das tartarugas marinhas. Lembra daquele acidente que a gente teve há mais de um mês atrás? Então, hoje eu tive o prazer, né, de ser recebido aqui pelo prefeito Duarte Júnior, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre essa tragédia que ocorreu aqui na cidade. Bom, prefeito, eu queria perguntar para o senhor qual que é a situação atual da cidade de Mariana e da população de Bento Rodrigues, o que está sendo feito, quais os projetos que a cidade está desenvolvendo para ajudar essas pessoas e o meio ambiente. Bom, prazer em recebê-los aqui na nossa cidade. O que a gente tem feito até o presente momento é dar toda a assistência necessária às pessoas que perderam a sua história, né? Perderam a sua vida, a sua lembrança. A gente tem dado toda a assistência a essas pessoas, tem acompanhado, o município tem dado todo o suporte para essas pessoas. O sentimento da cidade ainda é um sentimento de tristeza, porque tem muita gente desaparecida, tem muita gente em hotéis ainda, isso traz um desgaste, isso traz um sentimento porque o ciclo tem que fechar, né? Quando você não acha o corpo, aquela família não consegue seguir em frente, porque fica com aquele sentimento de falta. Então a cidade toda passa por isso, mas a cidade também entra num momento agora de acreditar que essa tragédia, ela marca muito, a gente não vai esquecer dessa tragédia de forma alguma, mas que a gente também tem condições de erguer a nossa cabeça e reescrever a nossa história de uma forma diferente. E nós estamos tentando fazer isso, reescrever a nossa história de uma forma diferente e que ela possa servir de exemplo aí para todo o país, que mesmo numa grande tragédia que machuca muito, quando a gente tem a união de todo o povo, a gente pode ficar mais forte. Qual é a situação atual hoje da cidade de Mariana e da população de Bento Rodrigues? Bom, prazer em estar recebendo vocês aqui na primeira capital de Minas, a primeira cidade nas nossas Minas Gerais. O sentimento ainda na nossa cidade é sim um sentimento de tristeza, porque ainda existem pessoas desaparecidas, então esse ciclo não fecha, né? É difícil a gente conviver com isso no dia a dia, ainda existem algumas pessoas nos hotéis, aumentou o número de transferências, mas ainda existe, isso também tem trago um transtorno para essas famílias que estão nos hotéis. Mas a cidade está se recompondo, as pessoas estão acreditando num futuro melhor, sabe? E a gente está acreditando muito nisso também, que a gente vai conseguir passar por essa grande tragédia aí, erguer a nossa cabeça e seguir em frente. E assim, a população, ela está sendo bem assistida, eles estão tendo tudo que precisam? Principalmente as pessoas, Paracatu e Bento, são os dois locais que foram muito afetados, estão tendo sim o suporte mínimo necessário, né? Elas estão
sendo transferidas para casas alugadas, como a gente pediu, porque o hotel não é um local adequado. Algumas já começaram a iniciar o recebimento de um cartão, que é o salário mais 20% por dependente, né? E mais um salário para quem estivesse trabalhando na casa. É claro que não são todos que receberam, porque está no início agora, mas estão recebendo, mas vão receber com data retroativa também. As crianças já voltaram a ter a aula, as estradas estão sendo reabertas, as pontes estão sendo reconstruídas. Então é claro que está longe do que é necessário para eles, mas esse início está sendo sim satisfatório no intuito de dar uma resposta para cada um que tem sofrido com essa tragédia. Tá, e esses recursos, eles estão saindo de onde? A prefeitura está bancando isso, o governo estadual está ajudando, o governo federal, ou é a própria empresa mineradora que está fazendo esse trabalho? Da onde vem, né, esse recurso para estar ajudando essas famílias? Sua pergunta é pertinente, muito pertinente. Quem está bancando até o momento é a empresa Samarco. Ela tem bancado as reaberturas de estradas, tem bancado esse salário que a gente falou, tem bancado os aluguéis, tem bancado a alimentação. Então, tudo que a gente tem demandado à empresa até o momento, a empresa, por mais que a gente entenda que ela é responsável, ela não está fazendo favor nenhum para ninguém, é obrigação, não por isso como obrigação mesmo, mas até o momento ela tem atendido aí com responsabilidade as demandas que estão surgindo. Cidade, né, explorando o minério de ferro, que é uma coisa, querendo ou não, no mundo que a gente vive hoje, é uma coisa muito importante, né? Nós precisamos do minério de ferro para conseguir executar várias coisas. Mas assim, esse acidente, ele não poderia ter sido evitado? Né? Ou realmente é um acidente que é uma coisa imprevista, que não daria para a gente ter, não, isso não ia acontecer nunca? Eu tenho colocado, que eu tenho diferenciado culpa de responsabilidade. A responsabilidade mesmo, toda da empresa, ela tem que arcar com tudo e não vamos ser firmes quanto a isso. É responsável mesmo, porque ela minerava, então, e a responsabilidade é objetiva, quer dizer, ela não tem que discutir se foi falha dela ou se não foi. A responsabilidade dela tem que cumprir. A culpa, a gente tem que deixar o judiciário acompanhar. Se houve uma falha humana, se houve uma falha nas licenças ambientais, se foi um caso fortuito ou força maior da natureza e houve um tremor, isso realmente a gente não tem certeza até o momento. Mas, de qualquer forma, houve uma falha muito grave no estudo, que foi o plano de ação da empresa. E isso é notório, porque não adianta você me dizer que eu tenho um plano de ação, eu cumpri meu plano de ação. Mas peraí, um plano de ação que não tinha um botão de alerta para a comunidade que estava logo lá. Que é o que eles estão fazendo hoje, né? Quando nós fomos fazer lá a matéria, a reportagem, nossa, nós vimos tanta viatura, hoje e assim, indo para lá e para cá, antigamente não tinha. Não tinha. É tardio. Tinha que ter sido feito antes. Está sendo feito agora, é importante ser feito agora, porque tem pessoas que moram próximas às regiões ainda, e há um risco de um novo acidente, mesmo que eles sejam um risco menor, mas existe. Uma que não tinha risco de estourar, estourou, imagina uma que tem risco, né? Nossa preocupação. Então, assim, foi muito falha essa parte, sabe? Hoje, tardiamente, foi construído esse sistema de alerta, mas realmente o plano de ação da empresa é uma empresa que, igual a Samarco, que é uma empresa conhecida mundialmente, não poderia ter aprovado um plano. E agora a gente tem que entender quem aprovou esse plano, por que esse plano. Tem pessoas que aprovaram esse plano. Claro, então a gente tem que dimensionar agora se houve dolo, se houve culpa, de quem é a falha, a gente tem que sim chegar e entender isso. Cabe ao Ministério Público e ao Judiciário, que acompanha essas ações aí tudo. Tem sido parceiro, sabe? Tem acompanhado bem de perto o Judiciário, tem acompanhado, tem cobrado, tem sido bacana. Tá. Agora, outra coisa assim que me preocupa e que nessas andanças minhas aqui por Mariana, conversando com as pessoas e tal, tá todo mundo comentando, tem uma barragem maior ainda que a barragem de Germano, que pode correr o risco de também desmoronar e aí provocar mais um acidente muito grave também. Como que está a situação dessa barragem? Olha, a barragem de Germano, porque as barragens eram todas interligadas uma com a outra. Então quando uma acendeu, a Germano ficou, mas essa aqui que está ao lado cedeu. Isso aí, eu estive lá, a gente conseguiu filmar, deu para perceber. Então tem uma rachadura, e essa rachadura é monitorada milímetros, se mexer agora, 1 milímetro eles conseguem perceber. O governo do estado, o próprio governador, ele recebe informações diariamente sobre a situação dessa barragem, então ele está acompanhando muito de perto. Há a possibilidade de 22% de ouvir um novo rompimento. É claro que a empresa, nesse prazo, já está mexendo nesse local para tentar diminuir esse risco. Mas desde o momento do acidente até hoje, ela não aumentou nem diminuiu, né? Mas a preocupação existe, porque, nossa, nós estamos falando da barragem maior do que se rompeu ainda. Então não tem, assim, claro, condições de a gente saber se
pode ou não acontecer um acidente, né? Está tentando ser feito tudo para que isso não aconteça novamente. Então, prefeito, eu queria perguntar mais uma coisa para o senhor, que é uma coisa que me preocupa muito como biólogo e cientista, né? A prefeitura, ela tem já feito um levantamento dos danos ambientais que esse acidente provocou? Como é que está a relação da comunidade? Porque tem um rio grande que passa aqui pela cidade, né? Acredito que tenha pessoas, comunidades que dependiam desse rio para sobreviver. Como que isso está sendo encarado pela prefeitura nesse momento? O Ministério Público agiu rápido e criou um fundo inicial, no primeiro momento, um fundo de R$1 bilhão para danos ambientais. E esse fundo ele funciona da seguinte forma: Prefeitura, apresente um projeto, o Ministério Público audita, o Ministério Público entendeu que esse projeto está correto, autoriza o fundo para trabalhar na reconstrução da calha do rio. Isso é um trabalho que demora um pouco. Primeiro, que quando criou o fundo, nós prefeitos não sabíamos como utilizar. Aí eu fui procurar informação com o Ministério Público, ele nos orientou. A gente está fazendo hoje orientar todos os 39 municípios. Falei, gente, vai para o prefeito por aí, porque não tem prefeito nenhum sabendo disso. E vamos ver se todo mundo trabalha junto com a mesma empresa, porque se cada um começar a apresentar uma empresa, pode ser que o serviço demore. Então hoje a última cidade que a nossa turma está indo, que é lá em Colatina, para discutir isso, para ver se a gente vai trabalhar todas as cidades juntas. Até agora todos estão entendendo que esse trabalho tem que ser feito em conjunto, para apresentar para o Ministério Público, para a gente realmente poder chegar a esse fundo e começar a utilizar esse fundo de R$1 bilhão. Mas até o momento, é interessante deixar isso bem claro, ainda não foi apresentado nenhum projeto ao Ministério Público. Tem que fazer seus levantamentos, tem toda a parte técnica, não é uma coisa rápida. Eu tive que conversar com a pessoa da empresa, pode ser que demore ainda, mas uns 60 dias para apresentar os primeiros projetos ainda, né? É claro que a empresa já tem feito um trabalho de recuperação de algumas áreas, mas nós, municípios, o que nós temos que dimensionar, está começando a ser levantado agora e vai ser apresentado ao Ministério Público. Prefeito, eu queria saber quais são, né, as metas da prefeitura, os projetos que virão por aí para estar ajudando a população. Nós estamos com algumas ideias que a gente julga ser interessantes e são importantes para o município. O local do Bento, onde aconteceu essa tragédia, era a estrada real, né? E a gente entende que essa tragédia ela marca muito, mas é uma tragédia que é necessário que a gente continue a viver o nosso presente, que a gente possa visualizar o nosso futuro, mas no local da tragédia ali no Bento a gente quer fazer um memorial. Um memorial porque tem algumas coisas que marcaram muito. Por exemplo, a igreja evangélica, a lama chegou até o pé da igreja evangélica e parou. Na igreja católica, as pessoas dormiram dentro da igreja católica. Então seria uma forma do mundo todo reconhecer e poder conviver um pouco com essa tragédia que nós sofremos, mas também que isso sirva para as novas gerações do futuro do nosso país, para entender o tamanho da responsabilidade que é quando a gente fala, principalmente com essa atividade que é importante para o país, que é a mineração. Então a gente quer fazer um concurso a nível nacional, que todo mundo possa participar e a gente possa criar ali um memorial, um local de oração pelas pessoas que se perderam, mas também um local que as pessoas não esqueçam o nosso passado, porque esse passado machucou muito, mas é importante que a gente siga em frente, mas que a gente não esqueça esse passado. Um outro ponto interessante em relação às doações é que a gente ainda está recebendo as doações financeiras e a gente aqui fez o seguinte: a gente criou uma comissão com as pessoas da sociedade civil organizada, a OAB, a Associação Comercial, são 7 pessoas do nosso município. E agora nós estamos chegando quase ao valor de R$1 milhão. E eu vou propor para essa comissão... E se as pessoas quiserem ajudar? Eu vou passar o número da conta aqui no final, mas eu vou propor para a comissão que esse dinheiro seja aberto uma conta poupança no nome de cada criança desses locais. Porque essa criança só possa utilizar esse dinheiro quando ele fizer 18 anos e que seja para estudar ainda. Porque é importante que eles também que sofreram isso, num futuro próximo, eles também possam tirar algo que possa servir para eles no seu dia a dia. Então a gente vai criar essa poupança para cada pessoa, para cada criança, que quando ele fizer 18 anos ele possa fazer um curso superior e se tornar uma pessoa melhor ainda, que eu acho que é a forma justa. É claro que a comissão precisa decidir e concordar comigo, mas eu queria antecipar aqui essa nossa vontade. Bom, prefeito, eu queria te agradecer muito por ter recebido aqui a equipe do Super HDB e queria, vamos mandar um beijo lá para a Dani Pink, que é a nossa Dani, beijão aí. Vem aqui fazer uma visita para a gente, Mariana, nós somos a primeira cidade de Minas, vem cá conhecer. Legal. Obrigado, prefeito. Valeu, um abraço.